noite a todos e muito bem-vindos a estas conferências Alamano. Boa noite e boa tarde. Boa tarde também para as pessoas que se ligaram conosco desde o Brasil, e temos várias pessoas que se ligaram. Bem-vindos a todos vós, amigos e amigas da família missionária da Consolata. Passo agora a palavra ao nosso Padre Bernard Obiero, que é o responsável do Grupo Portugal para os missionários da Consolata. Então o Padre Bernard vai agora fazer a abertura do ciclo de conferências Alamano. Padre Bernard, boa noite. Boa noite, Padre Simão. Boa noite a todos. Caro Dom Giovanni Cripa, caro Padre Giovanni Trelia, superior dos missionários da Consolata na Europa. Caros missionários, caras missionárias da Consolata, caros amigos, benfeitores e familiares. Como tínhamos comunicado, este ano a nossa peregrinação anual vai ser diferente. Será, como já é, a partir das nossas casas. Vamos fazer uma peregrinação interior, peregrinando com as nossas mentes e com os nossos corações. Como todos sabemos, peregrinar não significa só uma deslocação física. Caros amigos, através dos meios digitais, vamos acompanhar vários eventos já programados, conferências, novena e muitos momentos de oração. E desde já, todos e todas são convidados. Vamos ter 3 conferências com convidados diferentes, todos missionários e missionárias da Consolata. Hoje, abrimos o nosso ciclo de conferências num dia muito especial e com um convidado especial. Hoje, celebramos o dia da fundação dos institutos. 120 anos da fundação do Instituto dos Missionários da Consolata e 111 anos da fundação do Instituto das Irmãs Missionárias da Consolata. Quanta alegria é para nós! O nosso instituto pertence a Deus desde o princípio. É dele como um campo é do seu proprietário. Foi Nossa Senhora que o fundou e os inícios vêm de Deus. Por isso, hoje é dia de ação de graças. Assim disse o nosso fundador, Beato José Alamano. Hoje, começamos com o nosso convidado especial, Dom Giovanni Cripa, bispo da Diocese de Estância, Brasil, filho da Consolata e do Alamano. Desejo já a todos e a todas um bom encontro e que o Beato José Alamano e a nossa Mãe Consolata nos acompanhem. E agora vou passar a palavra ao Padre Domingos Forte, missionário da Consolata em Palmeira, Braga, para apresentar o nosso convidado, Dom Giovanni Cripa. Giovanni Cripa nasceu em Besana, na Brianza, Milão, Itália, e entrou no Instituto Missionários da Consolata em Alpignano, no ano em que a Argentina ganhou o primeiro campeonato do mundo, 1978. Fez um noviciado ali ao lado, perto do Rio das Trutas, no sopé dos Alpes, Certosa de Pésio. Realizou os seus estudos de teologia em Roma, em Braveta, onde recebeu a ordem do diaconado em 23 de março de 1985. E a 14 de setembro do mesmo ano foi ordenado presbítero, mas em Bévera, em Milão. Tirou a sua licenciatura
em História da Igreja pela Universidade Gregoriana e doutorou-se em História da Igreja também na Universidade Gregoriana em 1996. Entre a licenciatura e o doutoramento, ele dedicou 6 anos da sua vida no trabalho da animação vocacional em Turim. Durante 4 anos, depois de doutorar-se, lecionou na Universidade Urbaniana, em Roma, e em 1999 recebeu a destinação para rumar ao Brasil. Ficou 1 ano em São Paulo, mas parece-me que não se deu bem com a garoa ou a chuva de São Paulo, o orvalho de São Paulo. Parece que o calor nordestino, mais precisamente o baiano, fez-lhe bem melhor. E aí parece que pegou de estaca. Foi nomeado superior em Feira de Santana, em 2001, onde ele ficou durante 12 anos. E durante esse tempo não só foi superior, como foi, na maior parte desse tempo, foi pároco. Durante esse tempo também tive a oportunidade de me juntar a ele em 2004 e fui sou-vigário durante quase 4 anos e foi para mim uma honra. E agradeço-lhe essa oportunidade de ter trabalhado juntamente com ele. Pude aprender muito. Durante esse tempo foi também conselheiro regional. Pertenceu ao presbitério da Diocese. Posso dizer que era um dos braços direitos do arcebispo de Feira de Santana. E não é por acaso que em 2012 recebeu a nómina para bispo titular de Ásia e auxiliar de São Salvador da Bahia. Em 2014 foi nomeado bispo de Estância de Sergipe. E pronto, e vamos então aproveitar o tempo e esta oportunidade para refletirmos juntos sobre a pessoa do Alamano, o seu carisma, a sua visão profética para os nossos dias, que creio que tem muito a dizer-nos. E isto através de alguém que é um historiador, que tem um olhar perspicaz de quem analisa os tempos, os acontecimentos, as situações, os rostos. Eu creio que será uma oportunidade única. Por isso, obrigado, Giovanni. Um grande abraço daqui. Pronto, agradeço a todos. Envio a todos um abraço bem caloroso, bem brasileiro também, porque aqui estamos no tempo de verão. Aquilo que foi colocado ali por Domingos, acho que é muita coisa. Vocês irão ver que depois Dom Giovanni não é tanta coisa assim, mas procuro continuar sendo um missionário da Consolata, apesar daquilo que a igreja fez comigo, né? Tirando-me um pouquinho do instituto, mas não consegui tirar do meu coração aquilo que é a missão. Gostaria até, antes de começar, brevemente dizer como é a nossa diocese, né? Atualmente, a diocese de Estância é no centro-sul do estado de Sergipe, no nordeste do Brasil. Nós é composta por 16 municípios, mais ou menos 500.000 habitantes, tem uma superfície de 100.650 quilômetros quadrados, né? Temos atualmente 41 padres incardinados, 10 incardinados não residentes. Temos também 2 incardinados residentes e temos também 17 seminaristas no seminário maior, entre filósofos e teólogos, e 8 no seminário propedêutico. E depois temos também a presença de 12 comunidades religiosas com 52 religiosas, certo? A diocese tem 28 paróquias e mais de aproximadamente 617 comunidades rurais. Portanto,
graças a Deus, é uma presença bem significativa da igreja neste território. O tema que me foi confiado hoje é o seguinte: os desafios da missão hoje, atualidade do carisma do Beato José. Gostaria, a partir de uma pequena frase que o padre Stefano Camerlengo, superior-geral, colocou na sua mensagem para este aniversário de 120 anos de fundação do nosso instituto. Ele está citando o número 18 dos Atos do 13º capítulo geral. Diz assim: compreendemos que redescobrir o sentido de pertença ao Instituto, os valores da nossa família e o sentido de identificação com o carisma é de importância crucial para viver bem e alegremente a nossa vocação de apóstolos. Então, ele coloca este elemento: redescobrir o sentido de pertença ao Instituto, os valores da nossa família e o sentido de identificação com o nosso carisma. Portanto, eu gostaria mesmo de partir aqui. O que foi a missão, segundo o Alamano? Eu acho que a inspiração do Alamano é e continua sendo uma inspiração para o presente. De fato, o carisma missionário do Alamano foi elaborado num contexto em que a missão ad gentes coincidia exatamente com a missão ad extra, isto é, em territórios não cristãos. É interessante como a linguagem do Alamano é própria da teologia do seu tempo. Nas conferências espirituais, no livro 3º das Conferências Espirituais, diz assim: um instituto tem seu próprio fim especial e secundário que o caracteriza e constitui a sua razão de ser. Ele diz, o Alamano, a evangelização dos infiéis. Vocês, repetia continuamente aos missionários, devem ir à África. Não. Nós, porém, temos que sempre ter presente isso, porque o sonho do Alamano foi ir para a África. Foi o sonho dele continuar aquela grande obra de um grande missionário capuchinho, Cardeal Massaia. Ele continua dizendo, nós existimos para os infiéis. Isto é, este deve ser o nosso objetivo muito firme. Muito bem, esta é a expressão do Alamano dentro do contexto da teologia do tempo. Então, nós temos que entender o que significa isso para nós hoje e por que também esta expressão, apesar da verniz histórica daquele tempo, ela continua sendo para nós válida. E é interessante, o padre Alberto Trevisol, que é um dos historiadores, o maior que é existente no nosso instituto, ele tem uma reflexão muito interessante em Documentazione IMC, número 60, de fevereiro de 2002. Tem esta sua reflexão como título, nós existimos para os infiéis. Ele vai dizendo isso, eu vou um pouquinho resumindo esta sua reflexão. Toda a vida do Alamano, do Instituto, toda a vida de cada um de nós, traz esta marca solene. Como se fosse um título, como se fosse um cabeçalho. Nós existimos para os infiéis. Todavia, a compreensão desta expressão não se impôs ao longo da história como algo de simples, de óbvio. E nós não podemos condensar esta expressão com definições que são redutivas. Trata-se, portanto, de um processo lento,
dentro do qual o Alamano foi indicando os fundamentos. Na realidade, também o Alamano não tinha uma ideia muito clara de missão. Ele nunca foi para a missão, nunca foi missionário, nunca foi para terras de missão assim consideradas naquele tempo. Mas a característica do Alamano, esta foi, digamos assim, o grande prejo do Alamano foi de aprender o que era a missão a partir de seus missionários. Então, por isso que ele chama a Consolata uma fundadora, mas ele mesmo, poderíamos defini-lo fundidor. Ele foi fundindo, juntando, digamos assim, a sua ideia de missão, as experiências que vinham da missão. Por isso, digamos assim, o grande diálogo que o Alamano sempre teve com os seus missionários, as cartas que ele enviava, as cartas que ele recebia. Por isso, ele foi, aos poucos, construindo. Então, nós precisamos, portanto, ter cuidado a não considerar o passado como uma norma, como algo que nós podemos encaixotar, delimitar, emoldurar, para dizer, esta é a ideia, esta é a expressão. Logicamente, a inspiração é fundamental, mas esta inspiração vai se desdobrando e assumindo ao longo do tempo, ao longo da história, facetas diferentes. Então, nós não podemos considerar o passado como uma norma, mas devemos olhar para o futuro, procurando tornar presente de uma forma atual aquela intuição fundamental. Então, no futuro, sempre estará presente esta raiz. Como um pai, que gerou um filho. Então, este filho, ele traz dentro de si a continuidade de um pai. Então, o filho não é uma cópia do pai. O filho não é uma xerox do pai. Ele, com certeza, ele tem alguns elementos do pai. Os elementos. Ele traz a matriz, o DNA, mas, ao mesmo tempo, ele vai assumindo um rosto diferente. Então, a partir do Alamano, portanto, para prolongar o passado no presente, para, digamos assim, repetir gestos com o intuito de assegurar uma finalidade, uma fidelidade do Instituto, significaria para nós hoje desmentir as intuições do Alamano. Nós olhamos e devemos olhar para o Alamano com este objetivo. Primeiro, sentir-nos novamente escolhidos por Deus no hoje para continuar aquela obra de evangelização. Segundo, nós devemos sentir-nos hoje parte de um processo de construção da missão. Terceiro lugar, nós devemos sentir-nos ainda uma vez, eu diria, fascinados a experimentar a alegria para cada cena nova que está acontecendo no mundo e na igreja através da obra evangelizadora. E, enfim, nós somos chamados a reencontrar uma razão que nos una para a missão. E isso é fundamental. Nós precisamos encontrar razões, porque nós estamos vindo de contextos diferentes. Era um instituto feito de italiano, de piemonteses, que ia para a missão. Nós agora somos uma síntese, poderíamos dizer assim, também da humanidade. Então, nós precisamos reencontrar as razões que nos unem, também como pessoas tão diferentes, para a missão.
e que nos una novamente ao redor da inspiração fundamental. E isto não significa refundar o Instituto, mas simplesmente nós devemos, e somos chamados a atualizar o fim especial em companhia do Alamano, a fim de que possamos descobrir formas em que nós somos chamados a evangelizar aqueles, e logicamente não podemos hoje usar mais o termo infiéis, aqueles que não conhecem o Evangelho. É por isso que na história do cristianismo, por exemplo, a palavra infiel, a palavra pagão, tornou-se sinônimo do termo judaico gentio, gentis. Portanto, se a missão é o anúncio da boa nova de Jesus Cristo, o verbo que se fez carne, os pagãos, os infiéis, quem são? São aqueles que ainda não receberam esta mensagem, aqueles que não receberam ainda a alegria do Evangelho. Existe interessante, o Alamano, apesar de usar uma terminologia datada do seu tempo, mas o Alamano sempre teve presente que deve existir uma reciprocidade. O outro, o pagão, me faz descobrir quem sou eu, cristão. Nós somos para os infiéis, nós somos para os outros, mas nunca seremos aquilo que somos sem eles. É o outro que me faz descobrir quem eu sou. O outro que ainda não conhece Jesus Cristo, o outro que ainda não recebeu o anúncio do Evangelho, ele que me faz descobrir quem eu sou. Missionário. Pessoa que sou chamada, sou vocacionada a anunciar o Evangelho. Então, esta constatação muda o contexto missionário, em que somos chamados a viver a nossa vocação e a nossa maneira de anunciar o Evangelho. Os outros, aos quais somos enviados, não constituem uma alternativa à nossa fé, mas constituem uma realidade de comunhão, um lugar de encontro para uma troca recíproca. Por isso, o nosso fundador, o Alamano, tinha uma atenção muito especial para o encontro com as pessoas, com as culturas. Os nossos museus, o nosso museu etnográfico em Turim, é a demonstração de tudo isso, como ele valorizava as culturas. A nossa biblioteca também, na Casa Mãe em Turim, ela ainda conserva, o nosso arquivo em Roma conserva estudos, publicações de tantos e tantos nossos missionários que procuraram conhecer o outro, sua língua, seus costumes, suas culturas. Isso foi um elemento característico do nosso instituto. Então, a relação com os assim chamados pagãos daquele tempo parte, então, de uma fundamental unidade, de uma única relação de amor que tem origem em Deus, que criou todos. Somos consanguíneos, não somos tão diferentes dos outros. Percorremos todos o mesmo itinerário de vida e somos todos destinados ao único amor de Deus. Então, se a missão hoje perdeu a sua conotação geográfica, com a qual por muito tempo foi identificada, está deixando também atrás a missão, as novas configurações recentemente indicadas. Por quê? A missão é sempre mais concebida, é sempre mais entendida por a companhia de eu, que sou cristão, com o outro meu irmão, que não é cristão, que é de uma outra experiência, que faz parte de uma outra cultura, de uma outra expressão religiosa. Porque todos tentamos desenhar
descobrir o rosto de Deus. E nós, como cristãos, com certeza, temos esta grande missão. Nós acreditamos que Deus se revelou na pessoa de Jesus Cristo. E nós temos, portanto, algo de grande a poder comunicar. Então, existir para os pagãos, que este é o fim específico do Instituto, nós podemos dizer existir para o outro que é diferente, digamos assim, não pode significar outra coisa que sentir-nos destinados a viver nesta complexidade do mundo que nos rodeia, em cada lugar, para que o Evangelho seja anunciado, para que o Evangelho seja conhecido. Afinal, trata-se de expressar aquilo que nós vivemos em primeira pessoa. Em primeira pessoa. Muito bem. Portanto, o mal maior que podemos fazer a nós mesmos é a missão, é impor paradigmas. Mas o bem maior que nós podemos fazer a missão é propor aos outros uma experiência que tocou o nosso coração, que converteu a nossa mente e que nos abre a uma dimensão sempre mais universal. Então, o nosso Instituto poderá crescer somente quando nós, como pessoas, teremos a capacidade de viver juntos, de se confrontar, de procurar a verdade, de aprofundar o sentido da missão, de lançar sementes. E isso é o grande desafio que está diante de nós. Mas eu gostaria, porque o tempo passa, colocar aqui segundo a minha maneira de ver as coisas, 3 desafios para o nosso Instituto e para cada um de nós. Isto é, qual é o nosso primeiro desafio? É manter viva a identidade da missão da Igreja e do agentes. Manter viva a identidade da missão e do agentes. Isto nos ajudou muito o Concílio Vaticano II, no Decreto Agentes, 1965, quando disse que a Igreja é por sua natureza missionária. Quando o Decreto Agentes vai falar que a missão tem a sua origem em Deus, que é amor que não se contém, que se autocomunica, que transborda. É por isso a Igreja, a imagem da Santíssima Trindade, nasce para ser enviada. A missão dela não tem confins, é para o mundo inteiro. Compete à Igreja anunciar o Evangelho às pessoas que já o conhecem, mas, sobretudo, aquelas que ainda não conhecem, a partir da nossa experiência de Instituto. Veio depois um outro documento da Igreja, a Evangelii Nuntiandi, do grande Papa Paulo VI, de 1975. E dizia assim, Paulo VI, no número 5 da Evangelii Nuntiandi, esta proclamação do Evangelho não é para a Igreja uma contribuição facultativa, é um dever que lhe incumbe, por mandato do Senhor, a fim de que os homens possam acreditar e ser salvos. Sim, termina São Paulo VI, esta mensagem é necessária, ela é única, não poderia ser substituída. Depois chega 1990, a Redemptoris Missio, de São João Paulo II. Ele lembrava que parecia que, naquele tempo, a missão agente estava ele usa esta expressão, parece estar numa fase de afrouxamento. E ele, de novo, coloca esta necessidade,
da missão. Deus abre a igreja, diz no número 3 da Redentores Missio, abre a igreja, os horizontes de uma humanidade mais preparada para a sementeira evangélica. Sinto chegado o momento de empenhar todas as forças eclesiais na nova evangelização, um termo que surgiu, e na missão agentes, nova evangelização nas terras de antiga tradição cristã e a missão agentes, nas terras que ainda esperam o anúncio do evangelho. Nenhum crente, nenhuma instituição da igreja se pode esquivar deste dever supremo, anunciar Cristo a todos os povos. E depois gostaria, como não lembrar, a Evangelii Gaudium, do Papa Francisco, a alegria do Evangelho. E aqui o Papa Francisco, baseando-se no documento um pouquinho de Aparecida, que é um pouquinho a base também da Evangelii Gaudium, este documento do Episcopado Latino-Americano e do Caribe de 2007, Evangelii Gaudium de 2013, o Papa Francisco fala quase ao coração. Acho que esta é a expressão mais adequada. Fala ao coração. Porque ele quer devolver o verdadeiro sentido de ser igreja. E ele vai dizendo que a missão nasce do amor que cada um de nós tem para com Jesus. Tanto mais amamos a Cristo, tanto mais sentimos a necessidade de falar dele. Em outras palavras, já a Redentores Missio tinha dito isso. A missão é o termômetro da nossa fé. Você quer medir a sua fé, a temperatura da sua fé? Veja o que você faz em relação à missão. A missão é o termômetro da nossa fé. Mas a Evangelii Gaudium, ele vai dizer que a missão é uma dimensão do meu ser cristão. A missão não pode ser feita por outra pessoa, mas por mim, porque é a medida do meu amor. O título desta exortação apostólica é significativo, a alegria do Evangelho. Então, na medida em que eu me torno cristão e anuncio o Evangelho enche a minha vida de alegria. E por isso ele vai chegar a dizer no número 268 do Evangelii Gaudium, a missão é uma paixão por Jesus e, simultaneamente, é uma paixão para o seu povo. É interessante tudo isso, porque, ao longo dos anos, nos quais o Instituto se dedicou à missão, nunca faltou ao nosso Instituto esta ideia. Nós existimos para... Ele também usava uma expressão italiana, para i lontani, para aqueles que vivem longe, não somente geograficamente, mas vivem longe da nossa experiência. Este princípio norteou tudo. Foi o refrão, o leitmotiv de toda a nossa vida, de toda a existência. Muitas vezes, este refrão foi traduzido numa pergunta. O que é? Onde é que se encontra o nosso agentes? Quase todos os capítulos gerais celebrados no nosso instituto procuraram dar uma resposta qualificada a esta pergunta, procurando definir, descrever para o tempo atual o que era o agente. E parece, de fato, que neste tempo de globalização em que nós vivemos, de crise de sentido, de secularização, de migrações, de multiculturalidade, de redescoberta do outro, de interculturalidade, das grandes religiões, das religiões tradicionais, neste tempo em que todas as várias expressões e experiências religiosas são colocadas não como
um desvalor, mas como um valor, é interessante que o Agentes foi assumindo rostos diferentes. Podemos pensar também a todos os programas que visam a justiça, a paz, a integridade da criação. Portanto, tudo isso mostra como este conceito do Agentes precisa ser revisitado, reinterpretado. Precisamos fazer isso. Então, se antes o infiel, o pagão, era mesmo aquele que não acreditava em Cristo, hoje nós podemos qualificar essas pessoas como infiéis, como pagãos. Mas são pessoas que estão conosco numa caminhada rumo a Deus. E a igreja tem um dever, e tem uma missão muito grande, para dar a este Deus um nome, e para fazer com que este nome seja conhecido e amado. Então, onde está o lugar do Agentes hoje? Se alguém de você tiver uma resposta, depois pode responder no diálogo. A resposta não é fácil. Superando o conceito geográfico, para estendê-lo ao conceito antropológico, parece que hoje o Agente se encontra onde? Para usar uma expressão que foi surgindo na igreja nos últimos tempos, o Agente está no pátio dos gentios, onde convergem não somente as pessoas que não conhecem a Cristo, mas também os seguidores das grandes religiões tradicionais, os aerópagos modernos, os migrantes, as minorias étnicas, os ateus, os pobres. Isto é, hoje nós vivemos um tempo em que o Agentes assume conotações diferentes. O Agentes não é algo que está longe de nós. O Agente chegou até nós. Então, o missionário Agentes é aquele que procura trabalhar intergentes, como alguns usam esta expressão hoje, e com eles procura o reino de Deus. Então, nós temos que manter viva esta necessidade de uma igreja missionária, mas que nunca poderá esquecer o Agentes. Nós somos para aqueles que precisam ainda mais do anúncio do Evangelho. Portanto, falando também a missionários aí que vivem também na Europa, mas falando a todos os missionários, o segundo desafio que eu vejo também como bispo, que sinto a necessidade e procuro também colocar dentro do meu povo, do meu clero, nós somos chamados a animar a igreja local para uma missão mais ampla. E aqui gostaria ir ao bem-aventurado José Alamano. No dia 22, podem escrever esta data, 22 de julho de 1891, muito antes da fundação do Instituto, mas ele já pensava na fundação do Instituto, tinha falecido o cardeal Alimonda, o arcebispo de Torino. E ele, o Alamano, escreve uma carta a um amigo, ao padre Nicola Barbagli. E ele, pensando na fundação do Instituto, manifestou um desejo. Espero, meu querido amigo, que o sucessor do nosso arcebispo seja, olhem, gravem bem essas palavras, uma pessoa capaz de se elevar acima das ideias restritas que geralmente predominam e saiba compreender como um clero diocesano possa ter uma missão mais ampla. Uma missão mais ampla. Uma igreja, um clero com um coração universal. É isso que nós devemos ajudar.
as nossas igrejas locais, onde nós somos inseridos. E eu peço encarecidamente, agora como bispo, também não somente como missionário da Consolata, mas como missionário da Consolata Bispo, que vocês se inseram, que haja uma inserção profunda na igreja local. Por quê? A missão em relação ao mundo inteiro é o fim da existência da igreja, é constitutivo de cada igreja particular. Porque cada igreja local é chamada a manifestar a ânsia missionária de Cristo. Não tem limites. Então, uma igreja é local. Por quê? É local somente para indicar o lugar a partir do qual deve olhar o mundo, e não para indicar o lugar onde encerrar o seu olhar. Portanto, a minha igreja local, de 6.600 quilômetros quadrados, é local não porque ela tem que agir dentro desse espaço geográfico. A partir deste espaço geográfico, olhar o mundo. Olhar o mundo. A missão, então, não está ligada a uma condição de bem-estar, pela qual nós podemos doar se tivermos um número exorbitante de meios, de pessoas. Porque a universalidade faz parte da essência da igreja. Isso nós e vocês que trabalham na igreja particular, que estão presentes, devem insistir nisso. Nós sabemos que a partir do Vaticano II, a ideia de missão foi se desprendendo do conceito de território, para reencontrar em si mesma a identidade e a razão do seu existir. Portanto, não é mais uma igreja que tem uma missão. É a missão que tem uma igreja. Esta é uma perspectiva nova. A eclesiologia, portanto, não precede a missiologia. Não é a igreja que tem uma missão. É a missão. A missão é maior do que a igreja. A missão tem a igreja para poder realizar o mandato que recebeu de Jesus Cristo. Então, a atividade missionária não é tanto uma ação da igreja, mas é simplesmente a igreja em ação. O grande teólogo Moltmann diz isso. Não é a igreja que tem uma missão. É contrário. Na missão de Cristo se cria uma igreja. Não é uma missão que deve ser compreendida a partir da igreja, mas ao contrário. Nisso se define a identidade da igreja. E este aqui é um grande desafio que todos nós temos. Todos nós temos. Vou pular porque o tempo... Tenho ainda 5 minutos? Sim, sim, certamente. À vontade. Pode ser. Muito bem. É o terceiro elemento. Então, o primeiro elemento, manter viva a missão e a missão agentes. E sobre o segundo elemento, estar numa igreja local para indicar que a missão é maior. A missão é maior. Ter uma visão mais ampla. O terceiro elemento é aquilo que o Alamano dizia, sem o qual a gente não vai para lugar nenhum. Primeiro santos, depois missionários. Todo cristão, dizia o Alamano, é chamado à santidade. E esta convicção do Alamano se torna um dever maior para os seus missionários. O trabalho missionário, dizia o Alamano, requer santidade. Não basta uma santidade medíocre. Quero que sejais santos e como missionários em graus superlativos. Se não for de santos, sereis apenas sombras de missionários. Ao invés de realizar o bem, prejudicareis. Não se deve trocar os termos. Alguns, levados por um pouco de poesia, só pensam na missão. Não. Primeiro santos, depois missionários. É interessante isso para todos nós, porque
o Alamano está convencido. Ele não fala de uma santidade assim, muito, sabe, das nuvens para cima. O Alamano está convencido que a santidade deve ser vivida no cotidiano. Viver o ordinário de uma forma extraordinária. Eu acho que ele se tinha inspirado também aquelas palavras de Santa Teresinha do Menino Jesus. Tu bem sabes, meu Deus, que para te amar só tenho o dia de hoje. Então, viver bem o momento presente, santificar o momento presente com a oferta da nossa vida, da nossa existência. Isso que é fundamental para todos nós. Então, para o Alamano, ele falava da necessidade para o missionário de revestir-se de Cristo, isto é, para participar adequadamente da missão de Jesus, é necessário um contínuo processo de configuração a Ele. Portanto, se o Cristo é o modelo dos missionários, só na medida em que os missionários adquirem o Espírito de Cristo é que poderão realizar plenamente a própria missão. Ele dizia assim: não basta querer, é preciso adquirir o Espírito. Adquirir o Espírito. Ele depois se inspirava na carta de Paulo aos Romanos: pois quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a ele. Romanos, capítulo 9. Qui spiritum Christi non habet. Quem não tem o Espírito de Cristo, de apóstolo, o Espírito do Redentor, quem não tem o Espírito de querer se santificar desta maneira, e ele colocava em latim, hic non est eius, este não é de Cristo. Duro, exigente. A missão que é de Deus deve ser, portanto, vivida com o Espírito de seu Filho, o protótipo do missionário. Alamano, portanto, ele se esforça em inculcar nos seus missionários que este princípio, que esta presença de Cristo na vida dos seus missionários não seja somente um princípio teológico, mas deve ser um princípio muito concreto que deve influenciar a vida. A presença do Senhor deve se tornar também experiência existencial. O missionário, para o Alamano, é chamado a viver com o Senhor a missão, porque a missão é dele. E se você não estiver com ele, vai levar o quê? Não vai levar. Portanto, quero concluir, para não cansar. A nossa história, queridos irmãos e irmãs, missionários da Consolata, a nossa história mostra que a missão não é simplesmente o ideal, mas é a identidade, o coração, a maneira de ser e de agir dos filhos e filhas do Alamano. E esta herança nós devemos guardar com amor e com fidelidade, respondendo como ele soube responder no seu tempo a este convite de Cristo, que para nós é trazido, inspirado as palavras do profeta Isaías: anunciarão a minha glória às nações. Temos que anunciar a glória de Deus. Isso nós poderemos fazê-lo assim através da nossa vida, Aquilo que o tempo, a gente vai ficando velho, mas aquilo que a gente vai experimentando sempre mais, se convencendo sempre mais que se faltar este espírito de santidade, de configuração a Cristo, não adianta percorrer o mundo inteiro, não adianta percorrer quilômetros. Nós precisamos sair ao encontro daquele que veio ao nosso encontro. Sem este encontro pessoal profundo com Cristo, nós nunca conseguiremos viver o carisma
do bem-aventurado José Alamano. Muito obrigado, Dom Giovanni Crippa, por esta partilha muito interessante. Com certeza, todos nós ficamos mais ricos e ricos. São muitas palavras que ouvimos, muitas partilhas da realidade da missão, da história e do Instituto. Bom, sei que já temos muitas perguntas, né? A Teresa Silva é leiga missionária da Consolata. Foi também para a missão na Tanzânia, de facto. Quantos anos, Teresa? 3 anos. 3 anos, com o marido Paulo Rocha. Obrigada, Padre Werner. Obrigada especialmente a Dom Giovanni Crippa pelas palavras que partilhou connosco, pela história, pelo saber, pelo testemunho. Todos gostamos muito de ouvir. Padre Bernard já salientou algumas e muitas outras ficaram nos nossos corações. Vou-lhe apresentar 2 perguntas que nos foram postas agora. Eu penso que as duas se interligam e, portanto, é capaz de ser mais fácil assim. Então, o nosso carisma por excelência é ad gentes, para os povos que ainda não conhecem o Evangelho, mas nós também procuramos seguir a opção preferencial de Jesus pelos mais pobres. Mas a realidade é que nos países já evangelizados, como os nossos onde habitamos, vivemos uma realidade dura. As nossas igrejas estão a ficar com os bancos vazios, seja na Europa, seja em vários sítios do Brasil, por exemplo. E a pergunta é onde estamos a falhar? Juntamente com esta, eu gostava também de juntar qual o nosso maior desafio neste momento, enquanto missionários, quando os pagãos, agora, no hoje em dia, já não são os que não conhecem Jesus, mas sim os que dizem conhecê-lo e vivem de formas tão diferentes e às vezes incompatíveis com o próprio Evangelho, ou seja, vão deixando também os bancos vazios. Como dizer, para responder a isso, logicamente, conhecendo um pouquinho daquilo que se passa, um pouco sobretudo na Europa, né? É a experiência que eu também sinto e faço quando volto por um período assim de férias, né? Para visitar familiares, para visitar amigos, né? Quando se celebra nas nossas comunidades, nas igrejas, a tradição, a gente parece de entrar numa geladeira, não parece de entrar no igreja, né? Um ambiente bastante frio, onde a gente parece que a fé não é algo que move, que esquenta os corações. Por outro lado também nós vivemos aqui uma realidade que nós também começamos a sentir também esta dificuldade, né? Sobretudo para com as novas gerações, né? É sempre mais difícil para nós atingir, né, aquilo que nós chamamos o mundo juvenil, né? A questão da juventude. Eu acho que um dos grandes erros que também a Igreja na América Latina está fazendo, nós queremos um pouquinho aprender um pouco mais daquilo, fazendo um pouquinho a experiência na África, é todo aquilo que nós chamamos de processo de iniciação à vida cristã, todo de um processo catecumenal, né? Nós aqui, por exemplo, no Brasil, estamos um pouquinho trabalhando isso, estou trabalhando bastante isso também na minha diocese, fazer com que a experiência de iniciação à vida cristã não seja somente algo que envolve, digamos assim, a mente, né, a cabeça das pessoas, mas que seja algo que possa investir e abraçar a vida, né? Uma das grandes dificuldades que temos, por exemplo, nós aqui temos a questão também de vocacional, que nós não temos essa crise, aliás, temos
dificuldades, às vezes, em dizer não às pessoas porque quem pede. Mas é interessante ver que a maioria daqueles que pedem para entrar no seminário, ou também para entrar, digamos assim, para fazer uma experiência vocacional, vem todo de um ambiente, digamos assim, bastante litúrgico, vem do presbitério, são quase tudo coroinha. Poucos vêm de uma experiência no social, de uma experiência, digamos assim, no meio dos pobres, numa experiência onde que a gente suja as mãos, né? Aquilo que o Papa Francisco chama é necessário tocar a carne sofredora da humanidade, né? É interessante nesse aspecto aqui que é uma igreja que deve, digamos assim, por exemplo, para nós descobrir este aspecto, né? Portanto, mas questão, logicamente, dos agentes na Europa deve acordar para que ela possa encontrar a maneira de ser uma presença com as pessoas. Então, uma igreja, poderiam dizer assim, enviada, é uma igreja que está fora de casa, uma igreja que deve aprender a se despojar um pouco mais, uma igreja que deve ser mais itinerante, uma igreja que deve ser mais companheira dos pobres, uma igreja que deve sentir-se hóspede, digamos assim, também na casa dos outros. Então, é uma grande conversão que nos espera. Eu acho que são todos elementos que devem nos ajudar um pouco mais a refletir um pouquinho, né? Que tipo de igreja que estamos sendo, e se essa maneira de ser a realidade, né? Não é que a igreja tem que renunciar àquilo que são os valores próprios do Evangelho, as verdades, não, mas é esta maneira de propor, né, que nós encontramos dificuldade, porque o conteúdo continua o mesmo, é a forma de propor o conteúdo que nós temos que mudar. Nós temos medo, temos medo porque estamos acostumados a viver numa determinada casa, num determinado lar, edifício, e temos medo de construir de outras formas, de ter um outro projeto de casa para poder ser mais eficazes, digamos assim, dentro da nossa realidade. E acho que respostas nós não temos, mas eu acho que aquilo que eu chamo de um itinerário de vida cristã, de um processo catecumenal, de uma iniciação à vida cristã feita de uma forma diferente, seja hoje urgente e necessário. Obrigada. E já agora coloco também mais duas perguntas. Tendo em conta este tempo em que vivemos, agora atravessarmos esta tempestade, nesta pandemia, que missão devemos nós, enquanto missionários e missionárias, que podemos fazer nesta crise que o mundo atravessa e com tanta necessidade que há? De que forma pode este momento ser uma altura, um momento de crescimento e renovação da missão da Igreja? E já agora, que num mundo tão cansado de ouvir falar de Jesus, parece que os governantes também estão contra tudo que seja religioso e católico. Será que também não seria mais importante começarmos por evangelizar primeiramente os governantes? Os governantes? Muito bem. Este tempo da pandemia, eu acho que, além dos elementos negativos que trouxe, também colocou diante de nós alguns
desafios, alguns grandes desafios. Primeiro, é sentir-nos parte de uma mesma humanidade, de uma mesma humanidade que ela precisa redescobrir esse elemento fundamental que o Papa Francisco colocou na sua última encíclica Fratelli Tutti, né? Fazemos parte de uma única humanidade. E com esta humanidade nós temos que aprender a lidar. Algumas reflexões são interessantes. Também o cardeal Tolentino, né, está em Roma, ele falava interessante numa live que fez aqui com o episcopado brasileiro. Ele chamava a nossa atenção sobre os 3 grandes pilares da Revolução Francesa, né? Igualdade, liberdade e fraternidade. Ele dizia que os primeiros 2, da igualdade e da liberdade, de uma certa forma, foram alcançados, nem sempre, mas hoje no mundo existe, digamos assim, um processo que nos levou a considerar o outro igual a mim. Não tem uma lei especial para quem é mais estudado do que o outro, ou digamos assim, hoje nós chegamos numa sociedade onde a liberdade e o livre-arbítrio alcançaram quase o status de idolatria, no sentido que também existe depois uma liberdade que leva também à escravidão. O excesso de liberdade não me deixa depois, na verdade, livre, mas aquilo que a Revolução Francesa não alcançou é o conceito de fraternidade. Nós, ao longo desses séculos, não aprendemos ainda a viver como irmãos. Por isso, as nossas sociedades são essencialmente contrárias à fraternidade. Este tempo da pandemia nos veio a dizer que ninguém vai se salvar sozinho. Ninguém. E nós precisamos redescobrir esta matriz única da humanidade, né? Que nós derivamos e temos como ponto de partida o único princípio, porque a vida é fundamentalmente, antes de ser um direito, é dom de Deus, Então, isso é um elemento que pode, será um elemento que também a missão deverá trabalhar. Aliás, a missão agentes tem como ponto final isso, fazer de toda a família humana a grande família de Deus, onde todos se reconhecem como filhos e filhas de Deus, como irmãos e irmãs. Então, isso aqui é um elemento muito, muito interessante. Outro elemento que também que desdobra desse conceito da fraternidade é o conceito de solidariedade, a solidariedade, que é inferior, porém, ao conceito de fraternidade, porque a solidariedade eu posso ser solidário com uma parte, mas esse conceito também de solidariedade, onde entra a partilha, também foi um dos elementos que durante esse tempo da pandemia foi, digamos assim, foi sendo incentivado. Eu posso ser testemunha disso, como também, seja como Igreja Católica, mas também a sociedade se organizou para que as pessoas, sobretudo os mais pobres, os mais necessitados, pudessem ser atendidos. Algo muito bonito a ser visto, digamos assim, não como observador externo, mas como ser visto no sentido de contemplar também, dentro desse contexto,
esta grande solidariedade que foi provocada também por este tempo da pandemia. Também a oração eucarística 6D reza assim: dai-nos olhos capazes de ver, de enxergar as necessidades do nosso irmão. Dai-nos olhos capazes de enxergar. Então, todo esse elemento nos ajudou. O outro elemento também que nos despertou como igreja é que acho também que não substitui, porque eu sempre sou do parecer que a evangelização e a missão, ela precisa de pessoas também, digamos assim, tudo aquilo que são os meios de comunicação social, também tiveram um papel muito, muito, muito importante. E nós, quem sabe, nós, como igreja, também somos chamados a usar estes meios de comunicação para veicular sempre mais a verdade, o anúncio do Evangelho. A gente sabe toda a questão da problemática ligada aos meios de comunicação, das fake news, etc., etc., mas usar também estes meios de comunicação, como nós estamos usando hoje, esta noite, quem imaginaria de poder comunicar, de estar conectados de lugares, de espaços tão diferentes, mas isso também é um elemento que também a pandemia, digamos assim, valorizou, nos ajudou a valorizar sempre mais. Então, é isso que eu acho que também a missão poderia, digamos assim, e a missão a gente poderia também aproveitar disso. Conceito que estamos todos no mesmo barco, e, sobretudo, este conceito de fraternidade, o elemento da solidariedade, desta capacidade de partilhar aquilo que eu sou, aquilo que eu tenho com os meus irmãos mais necessitados, e este também elemento dos meios de comunicação, de um anúncio do Evangelho, que pode também usar, digamos assim, desfrutar dos novos meios de comunicação social. É interessante nisso também, por exemplo, o Alamano foi um grande incentivador dos meios de comunicação daquele tempo, que foram nas revistas, os jornais, foi um dos grandes. Logicamente, não tinha aquilo que nós temos hoje, mas ele seria um grande também, seria um grande profeta nesse sentido da comunicação. Sim, fazia parte do kit do missionário levar a máquina fotográfica, não é? Muito bem. Agora é suficiente o celular. Sim. Muito obrigada. De certeza que haveria mais perguntas, mas também o tempo também não dá para tudo, e de certeza que teremos mais oportunidades para partilhar estes momentos assim. Muito obrigada, D. Giovanni. Eu que agradeço por esta oportunidade, que me permitiu também encontrar tantos irmãos, alguns dos quais não vejo há muito tempo, mas que trago sempre no meu coração. Espero, quem sabe, em junho, poder ir para a Itália e passar alguns dias lá também em Portugal, pelo menos ver alguns amigos. Muito bem, Teresa, muito obrigado a todos. Que Deus abençoe a todos e que estes 120 anos de fundação do nosso Instituto seja para nós motivo de alegria, também de orgulho, mas sobretudo de compromisso. Que Nossa Senhora Consolata possa acender os nossos corações para a missão. Alamano, tuas bênçãos derrama no modelo de ânimos cristãos, para anunciarem de Cristo a mensagem, o Evangelho de amor aos irmãos. Pai, guia, rompe os laços que agridam nossos passos, dá-nos um novo coração, para podermos com Maria anunciar
alegria. Jesus Cristo, a missão. Filho eleito da Mãe Consolata, faz de nós os apóstolos teus, para associarmos os pobres sem rumo, os famintos de pão e de Deus. Pai, guia, rompe os laços que diluam nossos passos, dá-nos um novo coração, para podermos com Maria anunciar com alegria Jesus Cristo, a missão. Possa a Igreja assumir destemida o mandato do seu fundador, leva aos homens a luz da verdade, traga aos homens a Cristo Senhor. Pai, guia, rompe os laços que diluam nossos passos, dá-nos um novo coração, para podermos com Maria anunciar com alegria Jesus Cristo, a missão. Pai, guia, rompe os laços que diluam nossos passos, dá-nos um novo coração, para podermos com Maria anunciar com alegria Jesus Cristo, a missão. Muito obrigado, um abraço a todos e uma boa noite. Receive